Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Olá pessoal, estamos mais uma semana com o nosso programa Confecção que dá certo. Aos ouvintes CBN Caruaru, muito obrigado pela audiência de vocês. E hoje eu, Romildo Pereira, Érico Freire, anfitriões do programa, estamos com a convidada hoje para falar sobre um assunto bastante enriquecedor para a região, né? Ela é a Laís Queiroz. Laís Queiroz é analista de inovação do Armazém da Criatividade, certo? Laís já tem convivência com todo esse pessoal daqui da região, do ramo têxtil, do setor têxtil, do polo de confecção do Agreste, né, Laís? E ela vai nos explicar um pouco, falar um pouco do trabalho que é feito aqui. Ela, como analista de inovação, ela vai nos explicar e trazer o que hoje o Armazém da Criatividade representa aqui na região. O que é que ele tem que ajuda, porque eu conheço, já visitei, é uma estrutura mega, uma estrutura ótima, excelente, a estrutura de lá, tudo muito inovador, tudo muito tecnológico, é maravilhoso. Quem não conhece vai conhecer agora, que Laís vai nos explicar um pouco qual a finalidade disso tudo e como é esse trabalho, o que é que eles têm lá a oferecer para a região, para o polo de confecção do Agreste. E lembrando, Romildo, que a gente vai fazer uma visita lá no Armazém da Criatividade. Certeza. A gente vai mostrar para todos os confeccionistas e empreendedores aqui de Caruaru e região tudo que tem a oferecer o Armazém da Criatividade. Já antecipo que é muita inovação, ele tem um auxílio para os empreendedores a evoluir os negócios, ele realmente tem toda os instrumentos necessários para iniciar uma empresa e também para ampliar uma empresa que já existe. E para quem tem até interesse em vender para fora do país, também tem toda a consultoria para fazer todo o passo a passo. Acho muito importante, todo empreendedor de Caruaru e região tem que conhecer o Armazém da Criatividade, que vai vai abrir a mente e vai potencializar suas vendas. E também é bom frisar, né, Laís, que é com o apoio do polo do Porto Digital, não é isso? Ele é totalmente com apoio do Porto Digital, onde oferece várias... A gente tem a pessoa certa que vai explicar. Então, com a palavra Laís Queiroz, que vai nos explicar melhor e tudo isso. À vontade, Laís. Fica à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Bom, gente, obrigada pelo convite, né, Romildo e Érico, Nacional. O Armazém da Criatividade, ele é uma extensão, né, do Porto Digital, então ele é uma estrutura do Porto Digital que hoje é financiada pelo contrato de gestão com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de Pernambuco. Então, todas as ações, tudo que a gente faz lá e desenvolve é com recurso público, então tudo isso é para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva e dos empreendedores locais. Dentro do Armazém da Criatividade, a gente tem estruturas, né? Laboratórios de podcast, laboratório de fotografia, que dá para ajudar o empreendedor a melhorar o seu negócio, tirar fotos mais profissionais dos catálogos, toda essa questão, para além também do desenvolvimento dos negócios, que foi como Érico bem explicou aqui, a gente ajuda os empreendedores a poder desenvolver a sua empresa, né, de forma mais validada, mais robusta, mais coerente com o que o mercado está pedindo hoje em dia. Maravilha. E o assunto que nós vamos falar hoje aqui, além de você apresentar, mas assim, o que o Armazém da Criatividade tem para oferecer aos confeccionistas da região, né? Depois a gente vai deixar aqui o contato de Laís, a localização, tudo para vocês saberem onde encontrar tudo isso que eles oferecem. A gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, né? E eu queria que Laís explicasse aí, falasse um pouco sobre empreendedorismo e qual o impacto na região do polo de confecção. Bom, a gente percebe hoje, né, que Caruaru e as cidades circunvizinhas que concentram a APL local, o Arranjo Produtivo Local Têxtil, ela é muito pungente dessa questão do empreendedorismo, né? Muitos empresários nasceram através de uma vontade, né, de construir uma confecção, de desenvolver um produto, e ele foi ali lidando da forma que ele sabia e foi construindo várias empresas, e que hoje a gente é o maior lugar, assim, concentração. Santa Cruz, Toritama e Caruaru são as 3 cidades principais para poder desenvolver a questão têxtil, e hoje é muito conhecida até mundialmente, né?
Então, o empreendedorismo e acredito que o empresariado local, ele cresceu através dessa dinâmica da cidade que foi compreendendo a sua potência local nesse setor têxtil. Isso. Como você está lidando assim corpo a corpo com o empreendedorismo, com os confeccionistas da região, qual é, na sua opinião, assim, com a sua experiência, já tive a oportunidade de visitar, participar de um evento lá, foi maravilhoso. Qual é o maior desafio hoje que você acha que hoje o empreendedor que está começando, ele tem que enfrentar esse desafio? Quais são os maiores e principais desafios para isso? Bom, Romildo, a gente compreende que muitas vezes a gente pensa que a gente inicia um negócio e ele está pronto para viver e sobreviver ali, né? Mas a gente cada vez mais tem percebido que os negócios eles precisam se modificar, assim como também o empresário e toda a estrutura empresarial também precisa dessa remodelação, porque a tecnologia e a inovação ela não para de acontecer, né? Então, às vezes a gente pensa que porque a gente lançou um produto no mercado, ele precisa estagnar ali, mas na verdade, quando você estagna, você acaba ficando para trás no mercado. Então, se você é empreendedor, principalmente na área têxtil, e você não está ligado nas possibilidades que o mercado e a tecnologia e a inovação, ela promove, possivelmente você vai ficar um pouco para trás desse mercado tão competitivo que é. Então, impressões digitais, né? O uso da inteligência artificial dentro do setor produtivo, uma gestão empresarial e gestão industrial dentro do setor produtivo também é muito importante, porque isso elimina o custo, né? E dá mais rapidez para a empresa e se desenvolver aí dentro desse setor que é tão competitivo. Falando na inteligência artificial, né, que é algo que sempre vem aqui nos assuntos que a gente traz aqui, que a gente tem discutido, o que é que o Armazém da Criatividade tem porque você sabe, a inteligência artificial, embora que ela está no nosso dia a dia mesmo, ela invadiu mesmo e veio para ficar, tanto no pessoal como profissional. Hoje o que é que tem, mas continua sendo um tabu para muitas pessoas, né? Hoje o que é o Armazém da Criatividade tem voltado para esse assunto, inteligência artificial, para o preparo do empresário. Perfeito. A gente tem algumas palestras, né, com parceiros para poder trazer esse panorama desse assunto que realmente é bem complexo, é um pouco difícil da gente compreender, e quando a gente vai para a implementação dele também, a gente precisa de uma estrutura realmente mais validada da empresa e do setor dentro de uma empresa, né? Os processos têm que estar muito certinhos para tudo poder acontecer belíssimo, de forma muito orquestrada pela inteligência artificial. Mas o Armazém, a gente tem essas pequenas talks assim, sobre inteligência artificial para poder introduzir o empresário nesse assunto, né? Inclusive, eu já dei algumas palestras sobre esse assunto na ASIC, né, para vários câmaras setoriais também, para eles compreenderem como que eles podem visualizar essa temática e como que elas podem utilizar para melhoria e rapidez dentro do seu negócio. Isso. Muito bom. Para ficar de uma forma prática para o nosso empresário e confeccionista que está nos ouvindo. Imagino que eu tenho uma confecção pequena, ou eu quero entrar no segmento de confecção, ou de fato quero ser um empresário. Eu vou visitar o Armazém da Criatividade hoje. O que é que o Armazém da Criatividade pode nos ajudar de forma prática, os serviços, o que é que você pode me ajudar a crescer, a abrir o meu negócio? Perfeito. Inicialmente, né, eu sempre recomendo fazer uma visita, porque a gente consegue mostrar todos os aparatos que a gente tem de estrutura e como que essa empresa ela pode se desenvolver. E segundo, é ficar realmente de olho nesses editais que a gente abre para o desenvolvimento do negócio, né, que são pré-incubação, incubação, aceleração e internacionalização, quando a empresa ela realmente já está com o seu negócio validado, já está gerando receita, a gente consegue fazer com que essa empresa ela vá para Aveiro, Portugal, através do edital do Porto Digital Europa. Então, a gente tem esses caminhos, né? Mas ela conhecendo, ela se tornando membro dessa grande comunidade, ela consegue ali beber da fonte de vários parceiros, de várias discussões que a gente promove dentro do Armazém também. Muito bom. Certo. E como a sua função é analista de inovação, não é isso?
que é que você me fala, que você pode me falar assim, dentro do atual, do nosso polo de confecção aqui da região onde você atua, qual a influência da inovação hoje na maioria das empresas aqui na região? Bom, é super importante, né? Porque sem inovação a gente não consegue ampliar esses horizontes, né? Não consegue pensar em novos produtos para o setor. Porque, querendo ou não, a Nacional Têxtil sempre foi muito parceira do Armazém da Criatividade, né? E só dela ter essa visualização de se tornar parceira em um programa que a gente desenvolve, que se chama Desafio Criativo, o MMA, ela traz essa dinâmica de que, bom, ela está ajudando ali aquela pessoa, aquele artista autoral a se desenvolver, né? Para poder trazer esse fomento dessa grande continuidade da inovação. Então, possivelmente, mais para frente, se a Nacional Têxtil quiser um artista local que cria moda autoral para a empresa, ela pode contactar essa pessoa também. O caminho é mais fácil, né? Quando as empresas elas compreendem que pode se beneficiar dessas estruturas, como o Armazém da Criatividade e o Porto Digital, tudo vai se tornando mais fácil, porque, querendo ou não, o caminho que a gente faz de trazer tanto estudantes, empresários para o setor industrial, isso melhora o matchmaking e viabiliza mais parcerias e mais desenvolvimentos de forma gratuita e rápida também. Esse programa Confecção que Dá Certo ele foi criado justamente nessa preocupação que a Nacional Têxtil tem com a região, com o desenvolvimento dos confeccionistas da região. Então isso aí é muito importante e é bom você firmar, é até gratificante você chegar a afirmar que a Nacional Têxtil também é um patrocinador desses trabalhos de vocês, que é justamente essa preocupação, essa preocupação em trazer a inovação, em trazer conhecimento, principalmente, é muito forte na Nacional. Esse programa apareceu, esse programa surgiu, foi criado com essa finalidade também, com essa preocupação também. Assim como o MMA, o Confecção que Dá Certo também, mais uma iniciativa da Nacional Têxtil. Claro, o Confecção que Dá Certo é uma iniciativa da Nacional Têxtil junto com a CBN Caruaru, assim como o MMA é uma parceria da Nacional Têxtil com a Armazém da Criatividade, e sem deixar de mão o nosso Leopoldo, que daqui de Caruaru, que é de fato junto com o Nestor Madanes, que pilotam o Desafio MMA. São duas pessoas muito influentes e muito competentes no segmento da moda de Pernambuco e nacional. O Leopoldo, que trabalhou na confecção do Galo da Madrugada, que realmente foi algo totalmente diferenciado. Na minha opinião, foi um dos mais bonitos. Se não foi o mais bonito, parabéns ao Leopoldo. E o Nestor, com toda a sua gentileza e expertise no segmento da moda, é o stylist profissional que a gente tem aqui na nossa região, e já trabalhou para vários segmentos, para várias marcas, e hoje ele já está navegando no cenário nacional. Desejo um abraço aí para o nosso amigo Leopoldo e o Nestor, e contamos com você no Desafio MMA agora de 2025 e conte conosco. Inclusive o Nestor, ele já esteve aqui, ele foi nosso convidado, participou do nosso programa, mas precisamos trazer o Leopoldo, né? Sim. Para também participar do programa. Super válido, são duas mentes criativas muito potentes, né? A gente é muito feliz em se beneficiar desses dois, porque realmente eles ajudam os artistas locais a se desenvolver de fato, né? Quem foi mentorado tanto por Nestor como por Leopoldo, hoje já é um grande case para o Armazém da Criatividade e por Porto Digital, porque hoje está aí desbancando, tem o Marcelo Mendes, que foi o vencedor do primeiro MMA. Hoje ele faz os looks todos da pessoa da Ninive, né, que apresenta o Carnaval do Recife, apresenta o São João do Sítio da Trindade. Então hoje ele está realmente muito validado no mercado através dessa dinâmica que Nestor também dá e dessa mentoria que Nestor também dá para o mercado. Então a gente fica muito feliz com eles dois. Que bom. Outra coisa também, um ponto muito importante aqui na região, que é muito falado. Como eu trabalho nessa área de processos, da implantação dos processos nas empresas aqui na região, mas uma coisa que todos os nossos convidados têm falado é a questão da mão de obra.
A mão de obra é um problema que nós temos aqui. Eu acho que é preciso ser feito algo. A gente está até pensando junto com a Nacional em alguma coisa, fazer algo para não ter que migrar, porque a maioria das pessoas estão migrando para outra região, porque não tem mão de obra aqui na região. Então a gente precisa se preocupar um pouco com isso. Eu queria falar, que você me falasse algo sobre isso, a mão de obra aqui da região, e o que é que vocês têm para assim ajudar nesse problema que é tão preocupante aqui. Que todos os confeccionistas, todas as empresas, todos os empresários daqui têm esse problema de mão de obra. Não é nem a mão de obra qualificada, mas é a mão de obra mesmo, até para se preparar. Perfeito. Realmente é uma temática que eu acho que não acontece só aqui também, eu acho que em qualquer cidade a gente está tendo esse processo da mão de obra um pouco difícil, né? E o Armazém da Criatividade, ele tem várias formas de poder ajudar, desde formações que acontecem para o setor da moda e do têxtil, né? A gente tem a parceria com a Audaces, então tem as formações para modelagem computadorizada, inclusive vamos ter a Semana Mundial da Criatividade, que é no dia 24 e 25 de abril. Então se inscrevam, fiquem ligados, a gente vai ter uma oficina de modelagem computadorizada, né, com a parceira nossa, a Orijane, e ela vai explicar como que se utiliza esse software chamado Audaces, que é muito utilizado no setor industrial mesmo, para otimização do corte e da modelagem em si. Então, fiquem ligados aí. Então, a gente tem esse processo também. O setor empresarial, que talvez queiram treinar um time, a gente pode contar com a nossa estrutura também para desenvolver esses treinamentos. E, realmente, é uma coisa que, na verdade, a cidade inteira ela precisa ter um olhar para isso, né? Para o desenvolvimento dessas mãos de obras. E também o engajamento das pessoas, né? Porque, querendo ou não, os jovens hoje em dia têm outra dinâmica de aprendizado. Então, tudo isso são fatores que influenciam e a gente precisa ter essa dinâmica para poder ter inovação e fazer com que todo mundo se conecte de forma mais precisa. Isso. Que é a mentalidade, né? Das pessoas, porque tem toda essa oportunidade aí, tem um armazém da criatividade lá aberto, e portas abertas para receber os jovens, os empreendedores. Então, usufruir de tudo isso de maneira que seja sustentável para si próprio, porque a gente a gente tem que pensar no futuro. Nós somos um dos polos de confecção mais importantes da região, né? Então, precisamos fortalecer e ter um olhar mais atencioso para essa parte de formação de profissionais, de incentivo a esse pessoal mais jovem, né? De incluir o pessoal mais experiente também, isso é importante. Exatamente. Deve ter um projeto também onde a gente inclua essas pessoas com mais experientes, que são as pessoas que já têm uma experiência, já tem uma idade mais avançada, tem uma experiência boa, que isso aí as grandes empresas até fora, né, que estão fazendo isso agora, dessas pessoas, né? Então, é bastante importante esse trabalho, e é bom a gente frisar bastante o trabalho de vocês, porque eu, para ser sincero, eu nem conhecia. Depois que eu estive lá, eu fiquei encantado com tudo aquilo ali, é maravilhoso. O ponto, Laís, você falou algumas iniciativas que, de fato, a iniciativa privada tem que entrar, ela tem que chegar junto, porque, de fato, no final todo mundo ganha. A iniciativa privada precisa da mão de obra, e, de fato, a população precisa da mão de obra porque é um emprego, mas no seu ponto de vista, o que é que falta, de fato, da iniciativa privada, o que é que a gente, até a própria sociedade, o que é que ela precisa buscar mais de conhecimento? Como é que você vê essa questão, a iniciativa privada e a parte da sociedade e a população em busca do conhecimento? Sim. Em relação à iniciativa privada, acredito que talvez ter um olhar mais empático também, com toda a dinâmica que a gente vive, né? Querendo ou não, muitas áreas do trabalho mudaram nesse cenário pós-pandemia que a gente sofreu. Então, é entender essa dinâmica também de como que o mercado ele está se posicionando, como que está acontecendo essas movimentações. É muito importante a gente compreender, porque também eu já vi muitas vagas aí que pedem coisas absurdas, e aí quando a gente vai ver para o cenário real mesmo, a pessoa vai fazer o mínimo do que aquela vaga está solicitando, e às vezes as pessoas têm até medo de se inscreverem nessas vagas porque acham que não tem a competência suficiente para poder se encaixar ali. Então tem essa coisa que às vezes as empresas querem um colaborador master, né? Mas na verdade
aquela pessoa vai ser um colaborador que vai fazer uma linha de produção. E também para o lado da sociedade é no seguinte tocante: hoje em dia a internet ela é muito acessível a todo mundo, né? Até pelo celular mesmo a gente consegue ter acesso a muita coisa. Então é justamente, já que não tem recurso financeiro para poder fazer uma formação, para poder, enfim, fazer um curso, uma especialização, que pelo menos você veja vídeos na internet e vá se beneficiando desses conhecimentos gratuitos, né? E vá no armazém também, que muita coisa é gratuita, a gente faz muita formação, muita palestra, e é importante estar nesses ambientes, porque querendo ou não, sempre gera um certificado, então já é uma coisa a mais para você colocar no seu currículo. Então você vai melhorando, vai se conectando com pessoas e vai se desenvolvendo dentro desse espaço inovador e criativo também. Na verdade, a gente toda semana aqui no nosso podcast trazemos empresários, profissionais de segmentos, e é muito importante até deixar claro para quem está nos ouvindo, tem muitos empresários que vêm aqui para o nosso podcast e falam que boa parte da equipe foi formada dentro da empresa. Perfeito. Claro que ele queria pegar um profissional pronto no mercado, mas como não tem esse profissional pronto, ou esse profissional pronto é muito caro, ele termina sendo obrigado a formar. Isso é muito bom, porque ganha a empresa que tem um profissional capacitado e que tem a cultura da empresa, porque muitas vezes vem um profissional de fora, não está adaptado àquela cultura, talvez ele nem se adapte, saia com pouco tempo. O profissional que já é de casa, ele está adaptado à cultura, é muito mais fácil ele dar certo, e ganha o profissional, porque tu vai adquirir um conhecimento que talvez ele tivesse que pagar vários cursos e ele tem tudo aquilo de graça. Então, acho que na nossa região temos vários cases de sucesso, tanto em Caruaru como em Santa Cruz, de profissionais da casa que foram evoluindo e tomam conta até da empresa como um todo. Tem vários, até a Rota do Mar é um exemplo, a Azulzinha, a Sport Company, que passou por aqui também, muitos funcionários da casa, eles começaram ali nos empregos, nas funções básicas, e hoje estão nas funções de liderança. Isso é muito importante. Isso, quando a empresa ela consegue ter esse olhar também para perceber esse colaborador, né, é muito importante, porque querendo ou não, é isso que você disse, você trabalhar esse colaborador para ele ser um futuro gerente, para ele ser uma liderança, para ele exercer um cargo, né? Porque você olha ali e vê que ele tem capacidade disso. Claro que na trajetória dele, possivelmente, ele não conseguiu se especializar, e aí a empresa ela entra como esse capital de desenvolvimento de recurso de mão de obra mesmo. Então, se beneficia a empresa e se beneficia o colaborador também. Isso é muito importante, as empresas terem esse olhar voltado para essa questão. E até antes mesmo de buscar lá fora, no mercado de oportunidades de procura, a gente valorizar quem está lá dentro, né? Exato. Esse é um trabalho também que eu costumo fazer dentro das empresas, que é a descoberta dos talentos ocultos. E eu tenho exemplos de pessoas que eram auxiliar de um aprontamento, auxiliar da costura, líder da costura, que hoje são gerentes de produção. São aquela pessoa que entende todo o funcionamento da empresa, entende de toda a parte produtiva, e apenas você um pequeno incentivo e trazer essa pessoa para a vivência disso aí, funciona muito bem isso, muito bom. Eu sempre faço isso. Antes de a gente buscar um profissional lá fora, a gente vai qualificar os que a gente tem dentro de casa, que é o mais importante. E querendo ou não, é o profissional que você confia mais, exatamente, né? Que está há mais tempo, conhece mais sobre a mais empresa. Assertivo. É mais também, assertivo. Com certeza. Mas você me falou, ali nós conversamos ali nos bastidores do programa, você falou sobre a questão dessa internacional, né, de o apoio para as empresas aqui fazerem começarem uma trajetória fora aqui. Então, quais são as estratégias hoje no mercado nacional que o empreendedor ele precisa ter para se destacar no mercado nacional até chegar no mercado internacional? Bom, para ele poder ter esse apoio realmente do Por Digital na questão da Por Digital Europa, né, na internacionalização, realmente ele precisa ter um olhar mais atenado para envolver algo dentro do setor da empresa, mais tecnológico, né? Não só operacional, industrial, mas ele tem que ter uma pegada ali tecnológica, né? Porque querendo ou não, é como a gente se comunica e é como a gente se desenvolve também.
e ele ter um recurso de receita já validado no mercado. É isso. Então, cada edital tem uma especificidade, mas para quem se interessar, a gente sempre tem os editais no site do Porto Digital. Vocês podem ler o que é solicitado. E nesse processo, ele participa, ele escreve a empresa dele, o negócio dele, passa por uma banca de avaliação e aí são selecionadas 10 empresas para ir para Portugal e fazer essa internacionalização. Ele vai apresentar o negócio dele para outros setores. Enfim, é uma dinâmica bem boa, né? Ele fica lá no escritório do Porto Digital também. Então tem todo esse apoio e suporte ao empresário quando ele vai para ver o Portugal. Então a gente tem essa dinâmica aí, realmente. É um pouquinho mais burocrático, porque querendo ou não, vai viabilizar a entrada dele no mercado internacional. E para o mercado nacional, a gente tem todas essas questões que eu já informei, né, dessas formações e validação, porque querendo ou não, o empresário que passa por essas formações, ele já está se beneficiando, né, de como que ele pode chegar na internacionalização. Isso. Então, ele participando dessa trilha, ele vai engordando ali o conhecimento dele, vai a experiência, sabe, a experiência, né? Vai pegando todos os macetes para poder chegar na internacionalização já pronto para poder se desenvolver, né? Então a gente sempre recomenda os caminhos, né? Participar das atuações e das iniciativas do Porto Digital para poder ser o mais validado possível, porque querendo ou não, ele sai mais redondinho ali para o mercado. Esse projeto desse outro mercado internacional, já é um projeto que já funciona, está incubado, como é que já tem empresas participando aqui já desse projeto, já tem empresas que já estão em Portugal já todo esse processo? Já temos sim, ele acontece desde o ano passado, né? A gente já levou 10 empresas nesse projeto piloto e esse ano já foram selecionadas mais 10 para poder ir para Portugal também e se juntar a essas outras que estão lá. Então a gente já tem ali alguns se desenvolvendo e tendo o mercado, ou pelo menos uma parte da atuação da sua empresa lá na Europa e outra parte aqui no Brasil. Então a gente tem essas dinâmicas também acontecendo simultaneamente. E o mais importante, como você falou mesmo, é o preparo para tudo isso. Você não vai chegar e ter que ir sem nenhum preparo. Então vocês preparam o empresário até todo o processo, até chegar lá, para de fato ter. E tem a preparação aqui e tem a preparação lá. Até eles começarem a atuarem mesmo, não é isso? Exato. Okay. Até a dinâmica de, por exemplo, lugares para ficar, né? Toda essa logística, né? O Porto Digital também auxilia o empresário para conseguir os lugares ali que são mais acessíveis para ele poder ficar e se desenvolver dentro desse espaço também. Maravilhoso. Bem salientando aqui para todos os ouvintes, o Armazém da Criatividade ele fica dentro do polo comercial de Caruaru, próximo à praça de alimentação. Então, como o convite da Laís, nossos empresários e interessados a se tornarem empresários, visitem o Armazém da Criatividade, identifiquem lá todos os serviços que são oferecidos. Claro que cada um vai ter uma ótica para o seu negócio ou o que você busca. Como meu segmento atual é têxtil, então eu vi muitas coisas bacanas lá, desde uma sala de podcast muito profissional, bem equipada, a questão de fotografias, também tem lá uma área para fotografia, tem a questão das máquinas de impressão e máquinas de corte, que aí também tem uma parceria com a Audaces, que também está dentro do Armazém da Criatividade. Então, assim, inúmeras oportunidades que podem surgir, porque muitas coisas vão surgir quando você estiver dentro do Armazém da Criatividade. Não adianta falar aqui todas as possibilidades, porque cada situação e segmento existe uma demanda. E é muito importante essa visita para identificar, conversar com a Laís, conversar com o time que está lá preparado para isso, para de fato encontrar a melhor solução para o negócio ou negócio que você vai abrir ainda, que aqui não só é para quem tem o próprio negócio aberto, é também para quem tem interesse em se tornar um empresário. Inclusive o Audaces, né? É maravilhoso o Audaces.
né? Mesmo tendo já a experiência aqui na região, que muitas empresas já utilizam, acho que só tem o Audaces nesse segmento mesmo de modelagem, de digitalização, essas coisas. Só o Audaces tem isso aqui na região, mas tem muitas empresas, assim, eu digo por experiência própria, que eu estou lá dentro dessas empresas que não tem isso ainda e que não conhecem, não sabem o que faz. Então, às vezes, eu costumo dizer, dentro das empresas que eu trabalho, vocês pagam, o empresário paga para fazer o risco digitalizar a modelagem, caríssimo, certo? Podendo ter dentro da empresa dele o próprio Audaces dele. Eu já até sugeri de 3 empresários se juntar e comprarem a máquina e usarem os 3, porque eram empresas de familiares e que poderiam fazer isso. E tem empresa até que aceitou essa ideia. Eu acho maravilhoso. É muito mais assim, viável você ter dentro da sua empresa o Audaces funcionando, porque você buscar fora, terceirizar isso. Com certeza. E assim, querendo ou não, agiliza muito o processo de uma empresa. Assertivo, né? Preciso. Exato, ali não vai gerar tanto custo e perda. Não tem perda, então, porque ele faz o aproveito total. Total, exatamente. Para quem está ouvindo e não sabe o que é Audaces, Audaces é uma... Imagine que para quem não conhece, é uma mesa gigante onde tem um computador que ele manuseia um braço que corta a malha da forma que você precisa. Então as camisas são cortadas de forma precisa no laser, sem deixar barbicha, sem deixar resto de tecido. E o Audaces é justamente o sistema que comanda a máquina. Comanda tudo isso. É o sistema, ele tem todo o sistema da modelagem. Inclusive a gente vai trazer, se você tiver, Thaís, alguém que possa vir aqui para falar sobre isso, depois eu quero falar com você para trazer essa pessoa aqui. Temos sim um contato, tem um rapaz que fica da Audaces lá no armazém também, eles têm uma sala empresarial. E muito importante frisar também, né, a gente tem um endereço local, né, do Armazém da Criatividade, mas estamos de mudança, pós São João aí, iremos para uma casa nova, mais pertinho da cidade, no coração da cidade, como todo mundo fala, que fica ali no espaço cultural, no Pátio do Forró. A gente vai ocupar uma parte daquele espaço, né, o Porto Digital, o Armazém da Criatividade. A gente vai estar ali para poder atender com a estrutura mais bonita, melhor, né, acessível. Mais acessível para todo mundo, ali pertinho do Salgado também, muito perto das facções. Então a gente vai ter essa estrutura de apoio aos empreendedores, né? Vamos trazer novos equipamentos. Então, assim, recomendo visitar a nossa atual e a nova também quando for implementada e aí para que vocês consigam ter essa diferença e poder usufruir dos 2 espaços. Ok. Falando também, a gente estava falando aí de mercado internacional, mercado nacional. Então a gente, para o pessoal entender realmente, os ouvintes da Rádio CBN, Caruaru, entender que o Porto Digital, junto com o Armazém da Criatividade, ele não trabalha só para empresas de grande porte, e sim para o pequeno empreendedor, não é isso? O que é que ele tem hoje para o pequeno empreendedor? O que é que ele oferece hoje para o pequeno empreendedor? Uma facção, que quer conhecer, muitas facções, eu trabalho com facção e acredito que nenhuma delas nunca nem foram no Armazém da Criatividade. Então o que ele tem hoje que pode oferecer para esse pequeno empresário? Bom, o nosso foco também, principalmente aqui no contexto local de Caruaru, sempre é o desenvolvimento dos negócios, né? A gente trabalha muito com empresarial, mais robusto, que aí já tem a sua empresa, o seu negócio, mas a gente gosta de ajudar e a gente tem essa veia assim, de ajudar muito a pessoa que está iniciando e que está crescendo. Para além de palestras, de ciclos de formação que a gente faz pontuais com parceiros e com o nosso setor mesmo, empresarial, eu recomendo muito a pré-incubação, né, para as pessoas que estão querendo iniciar um negócio, porque ela tem a possibilidade ali de passar 3 meses, né, com oficinas e mentorias de contabilidade, de modelo de negócio, de como estruturar a sua empresa, né? Ela tem uma formação completa de como desenvolver um negócio, para no fim ela sair com o seu CNPJ já criado, já formado, pronta para o mercado. Então eu indico muito a pré-incubação. Ela já passou agora
mas acredito que no segundo semestre vai abrir novamente, então fiquem ligados, porque é um programa muito bom para esse desenvolvimento dos seus negócios. Isso, é bastante importante isso, a gente frisar esse trabalho para o pequeno empresário, né? Porque essa informação já sai com o seu CNPJ, tem informações contábeis também, que é muito importante na formação do negócio, essas oficinas. Então, já está falando que a incubação é a coisa, preparar a coisa do comecinho mesmo, então é importante. A gente vai deixar o contato aqui do Armazém da Criatividade, onde encontrar o Armazém da Criatividade, para que esse pessoal possa ir buscar, e até no endereço atual e no novo endereço, né? Tá chegando ao fim. Infelizmente, é muito rápido, mas queria agradecer a Laís Queiroz a oportunidade aqui de participar do nosso podcast. Venho em nome do Armazém da Criatividade, que é uma iniciativa do Porto Digital, que fica sediado lá em Recife e tem sede fora do país, como você falou, em Portugal. Tem algum outro lugar? Temos em Goiânia, Goiás, Aveiro, Caruaru e por enquanto é só. Pronto, mas aí realmente é a nossa referência de tecnologia de Pernambuco. E tem aqui uma sede também no nosso polo comercial de Caruaru, que vai se mudar para o Pátio do Forró. Isso, espaço cultural. Até depois do Carnaval, depois do São João. Isso mesmo. E eu também, em nome do programa Confecção que Dá Certo, da Nacional Texto, aqui representado por Érico Freire, eu queria te agradecer pela tua vinda, por nos prestigiar, e vão ter outras oportunidades para que você venha aqui e nos mostre mais ainda mais inovação, tá? Então eu queria que você deixasse aí onde encontrar o Porto Digital, além do endereço que já foi frisado, mas assim nas redes sociais do Armazém da Criatividade. Bom, agradeço demais, né, a conversa. Pena que foi rapidinho. Me coloco disponível para as próximas, né? Podem contar comigo. E para vocês encontrarem as redes do Armazém, Instagram, @Armazém da Criatividade. Nós temos o portal também, que lá você vai ver um pouquinho da nossa estrutura, valores, todos os equipamentos, fazer agendamento de visita, armazendacriatividade.org. Né, você consegue ter acesso a tudo que a gente tem lá no Armazém da Criatividade. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado aos ouvintes da Rádio CBN, Caruaru. E até o próximo programa Confecção que Dá Certo. Podcast Confecção que Dá Certo. Oferecimento Nacional Têxtil. Criando a moda junto com você.